E aí, aqui é o Node e imagine só, seus pais lhe vendem para uma criatura bizarra que te leva direto para o mundo inferior para estudar na escola de demônios. Galera, estamos no anime Welcome to Demon School, episódios 1, 2 e 3. Em algum lugar do oceano, um barco de pesca está passando por uma situação nada agradável. Suzuki Iruma é um dos tripulantes. Com apenas 14 anos, ele é forçado a trabalhar naquele lugar pois seus pais eram pessoas horríveis e se recusavam a sustentá-lo, levando o garoto a tomar essa trágica decisão. Com a terrível tempestade que assolava aquela área, os peixes começaram a cair dos locais onde estavam armazenados, gerando uma grande bagunça. O jovem tenta segurar alguns, mas em meio àquela chuva de cardumes, o tempo congela. O garoto é envolvido por uma sensação assustadora. Ele se depara com uma figura misteriosa que o amarra e o coloca um selo de vendido. Após isso, o tempo volta a fluir como se nada tivesse acontecido, mas o garoto simplesmente some do barco. Pouco tempo depois, ele se vê flutuando por um mundo obscuro e aterrorizante. Se questionando sobre onde estaria, o ser desconhecido responde que aquele é o mundo inferior, lar dos demônios. A criatura demoníaca revela que se chama Sullivan e raptou o garoto porque seus próprios pais venderam a sua alma à criatura. Iruma fica espantado ao ouvir aquilo, mas em seguida reconsidera, aceitando que seus pais realmente fariam algo desse tipo. Mesmo assim, ele continua assustado com a situação atual, se debatendo sem parar, pensando nas várias atrocidades que iria sofrer nas mãos da criatura. Mas ao chegar no castelo de Sullivan, percebe que as coisas são bem diferentes do que estava pensando. Ele é colocado em um trono e recebe um pedido inusitado do demônio, que o pergunta se desejaria ser o seu neto. Sempre foi o seu maior sonho e constantemente ficava com inveja de seus amigos que já tinham seus netinhos. Iruma pergunta ao velhote se realmente tem a escolha de decidir se quer ou não aceitar aquilo. A criatura responde que não pretende forçar o menino a nada e que somente ele tinha o poder de escolha. Nesse momento entendemos que o protagonista não é uma pessoa ruim, sendo bondoso até demais em certas situações. Ele nunca diz não a ninguém. Em seguida o demônio diz a ele as 3 palavras que o faz realizar qualquer tipo de pedido. São elas por favor, ajuda e eu imploro. Com seu hábito de não negar nada a nenhuma pessoa, o garoto aceita o contrato e acaba se tornando oficialmente o neto de Sullivan. Rapidamente ele recebe um quarto novo e um uniforme escolar. Seu novo avô lhe diz que como teve uma infância traumática, nunca conseguiu ir à escola, então Iruma deverá frequentar uma escola de demônios. Em seguida ele despeja um vidro de perfume no menino, alertando mesmo de que se chegasse ao colégio com cheiro de humano, ele seria imediatamente devorado. Por esse motivo, o perfume o ajudará a não ter mais o aroma dos humanos. Ao fim da conversa, Sullivan revela ao menino que se ele não tivesse aceitado seu pedido, seria devorado em seu jantar. Ao sair do quarto de seu neto, diz a ele que deve ir dormir, pois na manhã seguinte seria sua cerimônia de admissão ao novo colégio. Quando sai do local, o demônio é abordado por seu serviçal Ópera, que o questiona sobre a decisão de ter adotado um humano, sendo que o velho poderia ter como neto qualquer outro demônio daquele mundo. Entretanto, seu mestre lhe responde que em breve vai entender o motivo de sua escolha. Na manhã seguinte, o menino tira uma foto com seu avô na entrada da escola para guardarem de lembrança esse inesquecível momento. Em seguida, Sullivan se despede do seu novo neto e Ópera se encarrega de levar o jovem até a entrada do colégio, onde o caminho para se chegar lá era através de um longo e assombroso vale. Iruma se dirige para o auditório onde acontecerá toda a cerimônia. Enquanto isso, vários alunos estão chegando ao local com suas asas demoníacas. Com todos os estudantes já presentes, se dá início ao evento de admissão na escola de demônios Bebels. Os seres do mundo inferior começam a cantar o hino da escola, que reforça a honra de ser um demônio e que a única função que os humanos têm para eles é de servir apenas como alimento. Ao final é anunciado um pequeno discurso do diretor da escola. Todos os alunos o admiram muito e reconhecem ele como o futuro rei dos demônios. Entretanto, para a infelicidade de Iruma, que estava tentando não chamar a atenção de ninguém, acaba descobrindo que seu novo avô é o próprio diretor do colégio. Sullivan sobe no palco e anuncia para todos que tem um novo neto e que ele passará a estudar naquela instituição, mostrando para a grande multidão uma foto que tirou com o menino no seu primeiro dia de aula. Agora todos sabem que o novato é neto do chefe do colégio. Após essa declaração, ele vai embora e os instrutores da escola anunciam um breve discurso do representante dos novos alunos, sendo considerado um gênio e idolatrado por todos. Seu nome é Asmodeus. Iruma fica feliz com aquilo, pois agora toda a atenção estava sendo voltada
preparada para aquele aluno. Entretanto, quando Asmodeus se aproxima do palco para realizar sua apresentação, os instrutores anunciam que houve um equívoco e que já não seria mais ele a participar da cerimônia. É anunciado que o neto do diretor seria o novo responsável pelo discurso. O menino começa a tremer ao saber dessa notícia enquanto caminha para o palco. Ao chegar no local, percebe que foi tudo armado pelo seu próprio avô. Sem saber o que dizer, o garoto observa uma carta que foi escrita por Sullivan, dizendo ao seu neto para ler exatamente as palavras que estavam escritas ali. O protagonista começa a recitar o discurso para os alunos sem entender o que estava dizendo, afinal se tratava da língua dos demônios, mas ao começar a proferir aquelas palavras, todos ficam espantados e com uma expressão de medo, e quando encerra seu discurso, é aplaudido e elogiado por toda a multidão. Um dos instrutores diz a ele que aquilo foi muito perigoso e incrível ao mesmo tempo. Ao questionar o professor sobre o que ele tinha acabado de ler, o demônio responde que se tratava de um poderoso feitiço, que se por acaso fosse lido de forma errada, resultaria na explosão do corpo do próprio leitor. Iruma fica chocado com isso e em seguida pergunta qual é a finalidade dessa magia, e fica decepcionado ao descobrir que se trata de um poder apenas para não tropeçar o dia inteiro. Quando finalmente estava descendo do palco, o garoto é surpreendido por Alice Asmodeus, o poderoso aluno mestre em usar feitiços de fogo. O rapaz desafia o novato para um duelo por ter roubado todos os holofotes, e novamente Iruma tem a atenção de todos os estudantes da escola. O aluno prodígio conjura várias bolas de fogo em direção ao protagonista, causando inúmeras explosões. Entretanto, surpreendentemente, o garoto consegue se desviar durante 20 minutos de todos os poderosos ataques. É nesse momento que ficamos sabendo que o motivo dele ter essa habilidade suprema de se esquivar foi porque ele nunca teve sorte. Depois de passar um inferno nas mãos de seus pais, ele virou um mestre em desviar de tudo que fosse perigoso, assustador ou doloroso. Seus pontos de habilidade podem ser 0, mas sua defesa é infinita. Essa técnica é chamada de capacidade incrível de evasão em crise. Asmodeus se irrita ao perceber que sua magia não está funcionando, então resolve usar suas artes marciais. Com isso, conjura uma espada de fogo e avança em direção ao garoto, que a todo tempo pede desculpas. Entretanto, ao desferir seu golpe, Iruma usa a força do seu oponente para parar seu próprio ataque, sendo essa uma de suas técnicas especiais. Ao fazer isso, uma explosão ocorre e incrivelmente o protagonista aplica um German Suplex no seu adversário, deixando todos ali emocionados com o fim do duelo. Já na sala do diretor, o menino fica aterrorizado com todos os acontecimentos, já seu avô está orgulhoso de seus incríveis feitos no primeiro dia de aula. Asmodeus entra no local e se curva em frente a Iruma, dizendo a ele que está a seu dispor. O rapaz afirma que em um duelo o perdedor acaba se tornando o servo do vencedor, por isso ele agora será seu subordinado e o ajudará a fazer com que todos os alunos da escola sejam seus leais servos. Na manhã seguinte, Iruma acorda assustado após um terrível sonho onde era vendido ainda criança por seus pais para o rei dos demônios, mas ao acordar percebe que sua realidade não estava tão longe dos seus sonhos. Seu avô diz a ele que é o seu primeiro dia de aula, afinal no dia anterior aconteceu apenas a cerimônia de admissão e a partir do presente momento o menino teria que começar a frequentar as disciplinas. Iruma fica receoso com aquilo, pois ainda não se acostumou com aquele colégio demente e tenta dizer a Sullivan que não deseja ir ao colégio, mas acaba não conseguindo expressar sua própria opinião. Ele toma seu café da manhã e percebe que a comida é tão boa quanto a do mundo dos humanos. Ao final, o demônio mostra ao seu neto os incríveis materiais escolares que comprou para ele, inclusive até um despertador do inferno para acordá-lo todas as manhãs. Ao sair de casa para sua escola, o menino se depara com a horda de alunos voando em direção ao colégio. Iruma tenta ao máximo não chamar mais a atenção de ninguém, mas ao chegar no local, se depara com Asmodeus, que está feliz ao vê-lo, dizendo ao garoto que ficou esperando durante 6 horas até que chegasse na instituição, e ainda diz ao menino que pode lhe chamar de S. Assim os dois saem a caminho de suas salas de aula. O protagonista faz parte do mesmo grupo de seu novo servo. S explica ao novato que o colégio divide os 163 alunos em vários grupos e que naquele dia em específico iriam ter o ritual de invocação de familiares. Se tratava de uma tradição antiga em Bebels, onde os estudantes invocam uma besta mágica e fazem dela sua subordinada. O rank do aluno será determinado pelo monstro que ele conseguir invocar. Ao chegarem no salão dos familiares, serão avaliados pelo professor Naberius Calego, que também exerce a função de conselheiro escolar. Ele tem uma presença assustadora e acaba sentindo o repúdio de Iruma por seu discurso na cerimônia, desejando intensamente que o garoto fracasse no ritual. Em seguida ele mostra a todos um painel que ensina o passo a passo de como realizar a invocação, começando por desenhar um círculo de sangue em um papel, em seguida deve ir para o círculo
círculo mágico com um papel em mãos e imediatamente segurar a folha em cima da vela para que ela queime. Com isso, a fumaça liberada tomará uma forma e seu familiar aparecerá. Irritado com aquela explicação fofa, o professor destrói o painel e ordena que os alunos façam uma fila para começarem imediatamente o processo do ritual. Os estudantes, em sua maior parte, têm sucesso com suas pequenas invocações, sendo a maioria delas seres invocados de pequeno porte. É chegada a vez de Asmodeus, que rapidamente faz um círculo de sangue no papel e ao queimá-lo sua invocação começa a tomar forma, sendo ela uma gigantesca serpente branca com asas demoníacas e cauda flamejante. Todos ficam maravilhados com o familiar do garoto. O conselheiro reconhece aquela como uma cobra Gorgon e não esperava menos de seu aluno, pois sabia da sua incrível linhagem. O professor pede que Iruma seja o próximo a realizar o ritual e, como de costume, o garoto acaba atraindo a atenção de todos no local. Ele deduz que é apenas um humano e não tem nenhum poder. Dessa forma, não vai ter sucesso em invocar nada e por isso será expulso do colégio, voltando de uma vez por todas para o mundo humano. Ao realizar as etapas do ritual, ele acaba liberando um poder absurdo de sua invocação. Quando a fumaça diminui, todos ficam em choque, pois o novato acabou invocando o professor. Afinal, Kalego entregou a todos os alunos seu próprio selo para evitar trapaças, e como Iruma é um humano e não um demônio, acabou realizando uma invocação demoníaca. Entretanto, o conselheiro estava apenas com parte do seu corpo no círculo do ritual. Irritado, ele pede ao menino que o empurre, caso contrário seu corpo se partirá em dois. O protagonista obedece e de uma vez por todas conclui a invocação, transformando o professor em seu servo, que nesse momento se tornou um pequeno pássaro demônio que mal conseguia voar. Iruma ganha a admiração de todos os alunos por seu incrível feito. Kalego fica enfurecido com aquela situação e em sua forma demoníaca tenta atacar o menino, mas rapidamente é atingido por um raio vermelho. Afinal, os familiares devem obedecer aos seus mestres. Após toda a bagunça, os dois vão à sala do diretor. O velho os explica que não é possível cancelar o pacto, avisando também que esse ritual prende os dois por 1 ano e que se de alguma forma ousarem tentar desfazê-lo, acabarão mortos. O professor Kalego, ao ouvir aquilo, resolveu ficar o resto do dia lamentando em sua cama. Iruma voltou para sua rotina escolar, onde nesse momento estava indo buscar seus livros para aprender diversas matérias, como o básico para ser um demônio, maldições e farmacêutica. Por onde o garoto passava, atraía olhares para sua direção, sendo conhecido rapidamente por todos no colégio, se tornando praticamente uma celebridade por não ter um rank definido e por fazer um professor de servo. Quando ele e Asmodeus passavam pelo corredor, acabam se deparando com uma garota demônio que sai girando de sua sala, derrubando várias caixas empilhadas. Após realizar um strike, ela se apresenta como Clara, uma garota bem excêntrica e completamente extrovertida. Seu amigo lhe fala que aquela menina se chama Valak Clara, uma estudante famosa por ser bem estranha e por isso não tem nenhum amigo. Um professor que passava pelo local percebe o alvoroço dos alunos, amarra os três e os manda para o pátio do colégio. Ao chegarem no lugar, percebem o quanto a garota é estranha, pedindo para brincar com eles dois com vários dos seus brinquedos bem macabros e umas gincanas um tanto quanto perturbadoras. Em seguida pede que Iruma imite algumas coisas. Clara faz uso da palavra por favor e o protagonista aceita fazer tudo o que é pedido, imitando uma árvore, um vento muito forte e um cachorro demônio. E assim os três passam grande parte do dia brincando e correndo pelos arredores do colégio. E finalmente, depois de 2 horas sem parar, Asmodeus e seu amigo caem sem fôlego no gramado. A menina, percebendo aquilo, toca em um de seus bolsos e tira de lá uma garrafa de água e um aperitivo para seus novos amigos comerem. Ao ser questionada sobre o que era aquilo, ela responde que se tratava de uma especialidade de sua família, podendo retirar qualquer coisa que já tinha visto pelo menos uma vez diretamente do seu bolso. Iruma percebe que alguns alunos tiram proveito da habilidade de Clara, pedindo várias vezes a ela bebidas e vários tipos de comida, e com sua inocência ela acaba entregando tudo o que os outros pedem. Na manhã seguinte, o protagonista é acordado por seu novo despertador do inferno e imediatamente vai para sua escola. Sua nova amiga estava andando pelos corredores quando houve uma conversa de alguns colegas que ela já havia ajudado, dizendo que o novato só estava se aproveitando da habilidade dela e esse era o único motivo pelo qual seguia conversando com Clara. A menina fica decepcionada ao ouvir aquilo e sai sem que ninguém note sua presença. Iruma estava no pátio quando é surpreendido pela garota que o derruba por trás. Ela pergunta se o menino não gostaria de brincar mais uma vez, entretanto ele prontamente se nega. Clara tenta convencê-lo, mas não consegue de jeito nenhum. Após isso ela cai em lágrimas, dizendo que ele é como todos os outros, que só aceitam brincar com ela em razão de sua habilidade.
amizade. Iruma nega aquilo e diz a ela que não precisa conjurar pra ele nenhuma bebida ou comida, pois ele aceitaria brincar diversas vezes com sua amiga porque simplesmente gosta da pessoa que ela é. Ouvindo isso, a garota fica envergonhada, mas começa a girar de tanta emoção. O mesmo grupo de alunos que se aproveitavam de seu poder chegam ao local e pedem por mais bebidas. Como de costume, a menina aceita, mas dessa vez conjura uma máquina de refrigerantes em cima do garoto, afirmando a ele que deve comprar com o próprio dinheiro. Asmodeus acaba dando uma lição no grupo que se aproveitava de Clara, e novamente o trio de colegas encerra aquele dia brincando nos arredores da escola. Na manhã seguinte, os dois novos amigos de Iruma vão buscá-lo pessoalmente em sua porta. O garoto fica meio receoso com aquela amizade, pois se questionava se um humano conseguiria mesmo ter amigos demônios. Já na escola, eles se dirigem para o refeitório, onde o menino descobre que a comida é de graça, mas é de acordo com seu rank, e como ele ainda não possui uma classificação, acabou ficando com as últimas opções do menu. Asmodeus percebe que seu amigo não tem muita ideia do que comer, então resolve fazer os seus pratos enquanto pede para ele aguardar na mesa. O protagonista fica feliz com aquela atitude, afinal estava fazendo uma amizade verdadeira pela primeira vez. Ao chegar na mesa, seu amigo traz algumas opções para Iruma provar, mas então eles são surpreendidos por mais de 50 tipos de pratos diferentes jogados em sua mesa. Aquilo se tratava de uma brincadeira de outros alunos com um novato, mas o garoto se aproveitou da situação e comeu tudo em poucos segundos. Em seguida pediu tanta comida ao chefe que o homem cansou de tanto cozinhar e desmaiou. Clara estava causando um alvoroço em outra banca que vendia comidas, afinal ela poderia apenas observar qualquer alimento e reproduzir ele em seu bolso. O dono da loja é expulso do local, dizendo que desse jeito teria um prejuízo colossal. Com toda aquela bagunça acontecendo, o professor Kalego comparece ao refeitório para saber quem era o responsável por aquele alvoroço todo. Mas ao chegar no lugar, dá de cara com Iruma, ficando ainda mais enfurecido. O conselheiro descobre que na verdade a causadora de toda a baderna era Clara, sendo ela uma pessoa considerada por ele irritante, impetuosa e sem consideração. Ele já a odiava de todas as formas. A garota então descobre que o professor era o servo familiar de seu amigo, e por isso ela pede que o garoto coloque um selo em sua mão e a levante. Seguindo essa instrução, Iruma acaba invocando seu professor na forma de seu familiar. Com isso, todos no local ficam novamente admirados com aquela invocação. O dono da loja percebe que pegaram um selo sem pagar e expulsam os três do refeitório com seu bastão de bambu. Agora deitados no gramado do colégio, o trio conversa sobre a possibilidade de estarem na mesma sala durante todo o ano escolar. Asmodeus informa que no dia seguinte irão descobrir o nome dos alunos de cada classe. Sabendo disso, o protagonista envergonhado pergunta aos dois estudantes se eles poderiam se tornar seus amigos, e eles ficam confusos com a pergunta, respondendo que não sabem o que é um amigo. Iruma percebe que os demônios não conhecem o conceito de amizade, então ele explica que se trata de alguém com quem você brinca, come junto e passa parte do seu tempo. Dito isso, Asmodeus e Clara aceitam sua amizade, brigando entre si para descobrir quem será o amigo número 1 e 2. Na diretoria do colégio, o diretor e os professores terminam a lista de todas as turmas. Sabemos então que Iruma e seus dois novos amigos estão na classe dos desajustados, feita especificamente para alunos problemáticos. Galera, o que podemos esperar dessa nova turma de alunos que Iruma fará parte? Será ele o estudante prodígio ou desajustado do colégio? Se quiserem a continuação dessa história, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!